Vamos falar com o Senhor, vamos agradecer esse dia, em nome de Jesus. Deus amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na sua casa, na sua presença. E mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos por essa chance de tomarmos decisões corajosas, de mudarmos o rumo, Senhor, do nosso destino, de ter atitudes que vão nos aprofundar ainda mais no Senhor, como nós ouvimos na palavra, Senhor, de mergulhar nas águas do Espírito, de poder, Senhor, amoldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso dia a dia, à sua vontade. Então nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que nós não estaremos aqui por vontade própria, mas graças à sua misericórdia, graças a uma chance que o Senhor nos deu, e nós ouvimos a sua voz, e nós nos olhamos, nós nos voltamos para o Senhor. Então muito obrigado, meu Deus, porque, como diz na sua palavra, o Senhor nos escolheu primeiro, nós não teríamos escolhido o Senhor. Então eu te peço, Senhor, que cada dia mais nós possamos ser mais gratos pelo seu amor, mais gratos, Senhor, pela sua misericórdia, e que o Senhor possa derramar sobre nós a unção, a graça, poder, que possamos, meu Pai, usar da nossa vida, das oportunidades que o Senhor tem nos dado todos os dias, para impactar vidas, para sermos pessoas especiais, para sermos pessoas diferenciadas, meu Pai, porque todos aqueles que andaram com o Senhor, receberam o Teu Santo Espírito, foram homens e mulheres especiais e diferenciados, Senhor. Somente por isso. Nenhum de nós aqui tem capacidades, meu Pai, extraordinárias. Se somos alguma coisa, se acertamos em algumas vezes, Senhor, é tudo graças ao Senhor que tem nos dirigido. Somente ao Senhor, meu Pai. Somente ao Senhor. Porque é o que nós sempre falamos. A única coisa que pode mudar uma pessoa é a sua palavra. Nada mais muda se não for o entendimento da sua palavra, Senhor. Então eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por essas vidas, te agradeço pela minha vida, te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui comigo, cada um que está acompanhando na transmissão, que possa estar nas igrejas, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, em mais este dia, em mais essa oportunidade que o Senhor nos entrega. Se falhamos, meu Pai, se pecamos, se fizemos coisas que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nós não queremos barreiras, nós não queremos afastamento, divisão entre nós e o Senhor. Então eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ver onde estamos errando, nos ajuda a reconhecer as nossas falhas. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Nós damos início ao nosso trabalho no projeto Casa Firme. E eu peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que passar por este altar, cada pessoa que passar pela igreja, cada pessoa que passar pela transmissão, que possam receber a palavra, as bênçãos, as orações, as declarações, as intercessões, meu Deus, e que possamos ter mais um dia glorioso, abençoado e plantando, Senhor, como nós sempre falamos, plantando todos os dias a boa semente na boa terra, para que nós realmente venhamos a viver o melhor tempo das nossas vidas, o melhor tempo de graça, de alegria, de felicidade, de sonhos, de resiliência, de crescimento. Nos ajuda, Senhor, porque sem o Senhor nada faz sentido. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e nós dependemos do Senhor. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho, né, porque é um assunto que não tem fim, na verdade, né? Como que muitas vezes Deus trabalha de formas especiais, né, de formas inusitadas, e como que é importante o fato de nós estarmos abertos a confiar em Deus. Porque Deus trabalha de diversas formas, né? Deus pode mexer na saúde, Deus pode usar um filho, Deus pode usar uma ameaça de algo muito sério, de uma perda, de uma derrota, justamente por isso, para chamar a nossa atenção a Ele. Porque a gente sabe, né, o ser humano
se tivesse as respostas, se tivesse a solução para os seus próprios problemas, por que ele buscaria em Deus? A gente sabe. Se a gente puder evitar buscar Deus, a gente vai fazer. Se a gente puder evitar de ter que mudar o caráter, como a gente vê na Bíblia. Era mais fácil para o povo de Deus, que, como disse o próprio Deus para Moisés, ao seu povo, que o povo já tinha se corrompido, então já não era mais o povo de Deus, era um povo qualquer, que carregava o nome de Deus. O seu povo já se corrompeu. Então, muitas vezes, a gente vê na palavra situações absurdas, né? Do povo estar disposto a entregar os filhos, buscando os deuses daquele povo que eles derrotaram e moravam na terra deles, oferecendo a Moloque, por exemplo. Era mais fácil entregar um filho do que você mudar o caráter. Então, muitas vezes, a gente cai nessa situação de que as pessoas buscam em todas as portas, até que todas elas estão fechadas. E você tem que se submeter. E é a melhor escolha que nós fazemos. Mas até entender isso, quantas escolhas ruins que nós não fazemos. Então, Deus vai trabalhar assim, de formas diferentes com cada pessoa. E geralmente essas formas são... A gente acaba na nossa teimosia esperando que as coisas fiquem drásticas, né? Então eu quero ler aqui a passagem de 1 Samuel 16, 6-13, olha só. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, fala comigo, com certeza, este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. Como é que o homem vê, pessoal? Fala, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Veja como é que as coisas funcionam. Deus sabia que não era nenhum deles. Deus não podia ter adiantado para Samuel, né? Samuel, já pergunta logo para Jessé, cadê o último filho? Vamos agilizar esse negócio. Mas não. Ele apresentou cada um daqueles filhos para mostrar que ninguém dava atenção a Davi, ninguém considerava Davi, mas foi o que nós falamos aqui, nós acabamos de ler. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Então Samuel tinha aquela imagem de Saul. Samuel já um pouquinho antes, ele estava falando, né? O Senhor falou para ele, por que você continua triste pelo Saul? São as escolhas da pessoa. Às vezes a gente quer mais a mudança das outras pessoas do que elas mesmas. O que a gente vai fazer? É algo que eu às vezes falo, né, no culto, que quando a gente entende isso, a gente se torna uma pessoa mais leve e com mais paz. Porque a partir do momento que você para de tentar mudar as pessoas, você se volta para si mesmo, você muda a si mesmo, aí os resultados começam a vir. Porque muitas vezes a gente está igual os fariseus, a gente quer mudar o mundo, mas não muda a nossa própria mente, o nosso próprio caráter. Então a gente vê os casais, por exemplo, um oprimindo o outro, querendo mudar o outro. Não vai funcionar. A gente vê os pais
oprimindo os filhos, querendo mudar os filhos, sendo que cada um tem sua característica, cada um tem que ser instruído, tem os ajustes. Mas a gente vê as pessoas oprimindo as outras pessoas, querendo tolher a personalidade. Porque eu não gosto do jeito dele, então, mas é o jeito dele, não é o seu. Às vezes você está tendo problema no seu trabalho porque você quer corrigir todo mundo. Problema com seus parentes, a mesma coisa. E o Senhor está buscando os corações. Então, entrega o seu coração. Faz a sua parte. Porque quando a gente para de querer, por exemplo, mudar o outro no casamento, a gente começa a tirar os olhos dos defeitos da outra pessoa. A gente começa a enxergar algumas coisas boas. A gente começa a parar de pesar. Às vezes um momento que poderia ser só um momento agradável, se torna um momento pesado, chato, desagradável. Por quê? Porque eu poderia ter tirado os meus olhos daquilo, feito a minha parte. Eu vou ser a pessoa gentil, né? A pessoa íntegra, a pessoa que apoia, a pessoa que ajuda a levantar. E não a pessoa que está lá, você fez isso errado, fez aquilo errado. Jesus não fazia assim. Quem agia assim? Quem agia assim, pessoal? Apontando. Você está errado, você está errado, você está errado, você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Quem fazia isso? Os religiosos, os fariseus. Né? Porque a gente coloca os fariseus, mas eram os religiosos de modo geral. Então, a gente vê Jesus dando chance, fazendo perguntas, não acusando, não tendo todas as respostas, mas fazendo perguntas para que a pessoa reflita, para que a pessoa pense no que ela está fazendo, para que venha a clareza do tipo de coisa que ela tem feito e do que ela precisa fazer. Quando a mulher estava lá para ser apedrejada, ele mesmo falou: alguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas agora você vai e não faça de novo. Muda o seu estilo de vida. Por quê? Porque o Senhor é assim. Ele te dá a oportunidade de mudar. Até que talvez chegue um momento que você não tenha mais uma oportunidade, mas Ele não te dá só uma, te dá várias. O Senhor todos os dias nos dá oportunidades para sermos melhores, para crescer, para sermos diferentes. Então será que nós estamos aproveitando? Será que nós temos permitido o trabalhar de Deus nas nossas vidas? Será que a palavra realmente tem moldado o meu caráter? Tem havido a grande e famosa renovação mental? Ou será que a gente está com aquela cabecinha igual o Gessé? O Gessé não via nada de bom no Davi, tanto que ninguém lembrou dele. Estava o homem mais... Vocês já pararam para analisar isso? É como se tivesse o presidente aqui. Não que isso fosse importante, mas é como se fosse o Papa, né? O Samuel. No nosso caso, hoje em dia, hoje não tem muita relevância, né? Mas é como se fosse assim, a maior autoridade daquele país. E está na sua casa e você não considera o seu menino, certamente é funcionário lá, que chamou, o Samuel, o sacerdote, o homem de Deus está vindo aqui, faz direitinho, prepara a comida assim e tal, deixa organizado para ele. E Davi? Davi estava lá fazendo as coisas dele, não, deixa ele para lá. Veja só, não é uma visita qualquer, não é o cara, o técnico da TV que está indo lá e, entendeu? Era a maior autoridade do país que estava na casa daquela família e ninguém se lembrou de Davi. Mas nós vemos que Deus lembrou. Deus está buscando os corações. Deus busca, como diz a bispa, né, os pequenos fiéis. Então aqui nós vemos Deus trabalhando de formas inusitadas. Passou todos os filhos de Jessé para falar, não foi nenhum deles. Eu imagino, talvez Samuel até pensou, será que eu não estou ouvindo bem a Deus? Porque assim, acabaram os filhos, e Deus não se engana, o que aconteceu? E ele fez a pergunta, né?
Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: fala comigo, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Veja que as ovelhas eram melhores do que Davi, eram mais importantes para o Jessé do que Davi. Samuel disse: traga-o aqui, fala comigo. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Quem estava honrando Davi aqui? Deus. Pode ser que ninguém lembrou de você, mas Deus está vendo. Pode ser que situações acontecem que dá a impressão que você até está sozinho. Mas nós nunca estamos sozinhos. Nós podemos nos colocar como o rebelde sem causa, né? Desprezar as orientações que o Senhor tem nos mandado, não obedecer, mas a depender de Deus, nós nunca estamos sozinhos. Então veja, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Eu sempre guardo essa frase porque era o que acontecia todos os dias. Certamente devia ser um caso raro quando o Davi estava lá com a família dele. Certamente ele chegava um outro tempo, comia o que tinha, sozinho. Às vezes podia comer com os funcionários, porque os funcionários comiam depois da família. Então, às vezes, essa era a rotina de Davi. Davi nem olhava mais aquilo como um problema. Comia do jeito que dava, comia mais frio que todo mundo, né? Comia depois, junto com outras pessoas, ou sozinho mesmo. E aqui Deus, honrando esse menino, não nos sentaremos até ele chegar. Pois é, ninguém quis honrar? Deus honrou. O homem mais importante daquele país estava lá em pé, esperando o menos importante daquele país chegar. Olha só como é que são as coisas. Como é que, de um momento para o outro, Deus está lá vendo a sua fidelidade, vendo a sua integridade, e chega aquele dia, né? Aquele dia que, como diz a bispa, né? Aquele de repente que não é tão de repente assim. Aquele de repente que você está lá fazendo o que você está fazendo e até que chega aquele dia que muda tudo. Como o Pedro, né? Lá na prisão, dormindo, e o anjo tirando ele. Quando o terremoto na prisão, quando Paulo estava cantando, de repente, não, mas eles estavam fazendo certo já há bastante tempo. Davi já estava na fidelidade há bastante tempo. Pedro já havia se convertido de verdade já há um bom tempo. Paulo já tinha se convertido internamente já há muito tempo. Aí o de repente aconteceu porque eles estavam plantando. Davi estava plantando. Você está plantando. Todos os dias você planta uma semente. A diferença que nós temos que analisar é se essa semente é boa. Porque todas elas vão germinar. Para que Deus nos traga isso, essa honra, para que Deus realmente nos promova diante de todos, para que se de repente aconteça, nós não podemos ficar olhando, e amanhã, não, o hoje, o que eu estou fazendo hoje, o que eu tenho feito em Deus hoje, o que eu tenho feito na minha casa hoje, o que eu tenho feito diante das pessoas hoje. Mas está tão longe, eu tenho tanta coisa para reconstruir, eu tenho tanta coisa para mudar, eu tenho tanta... Pois é, e o hoje? O que você fez hoje? Será que você já caiu nos mesmos gatilhos hoje, saindo de casa, por exemplo? Falou uma palavra errada, brigou, falou algo que não deveria, pensou algo que não deveria, já se abateu por coisas que você sabe que não deveria. O que nós temos feito para que Deus se lembre de nós?
Para que, mesmo que ninguém lembre de você, Deus traz uma situação, fala assim, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Nós não vamos decidir nada enquanto o fulano não chegar, enquanto você não chegar. Essa situação não será resolvida enquanto não tiver a presença do fulano. Já que nós temos dado condições a Deus para que Ele trabalhe nas nossas vidas de formas diferentes, lembrando você, lembrando o seu nome sendo lembrado na boca de um cliente, de uma pessoa que está aflita e lembra, puxa, o fulano uma vez me convidou para a igreja, falou disso. Será que nós seremos reconhecidos como? Como uma pessoa diferenciada, ou como um peso na vida dos outros, como pessoas que ajudam a se levantarem, ou como pessoas que ajudam a enterrar de uma vez por todas, a sermos pessoas que somos reconhecidas por viver a palavra, por sermos essas cartas que as pessoas estão lendo, essa Bíblia que as pessoas estão lendo em nós, ou vergonha. Não quero essa igreja, não quero esse Deus, não quero essa vida, não quero esse padrão, não. Ou o contrário. Estamos dando condições a Deus para que Ele realmente faça coisas incríveis nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então nós precisamos analisar isso. Davi já estava plantando, tanto que tem aquela frase, né? Naquele versículo, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E nós somos essas pessoas. Não é só para o Davi, não é só para os homens, os heróis da fé. É hoje. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Por que Ele continua sendo o mesmo? Porque Ele já não precisa mudar. Mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ter um padrão renovado todos os dias. O Senhor não. Então eu não posso ser o mesmo ontem e hoje, quanto mais amanhã. Se eu fui mesmo ontem e hoje, eu preciso trabalhar para ser diferente amanhã. Do contrário, o que eu posso esperar? Acho que até aquela frase famosa que a gente sempre fala, acho que é do Einstein, assim, estupidez você fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar um resultado diferente. É estúpido. Que eu tenho o mesmo tratamento com a minha esposa, com o meu marido, e eu espero que o meu casamento seja restaurado. Eu tenho o mesmo comportamento da indisciplina, das imaturidades, e eu quero que a minha vida toda seja assim, nossa, que Deus confie coisas incríveis, grandiosas, né? Uma porção muito maior nas minhas mãos, no meu trabalho, mas eu faço a mesma coisa sempre. Eu não estudo mais, eu não tenho mais disciplina, eu sou desorganizado, as minhas coisas são bagunçadas, eu sou destemperado ainda. Mas eu espero que Deus me honre com muito mais. Por quê? Por que Ele faria isso? Não tem sentido. Eu não estou dando condição... Eu não estou sendo fiel nem no que está nas minhas mãos, nem na porção que eu tenho. Por que Deus me abençoaria com mais? É injusto até. É injusto, porque tem o ímpio que está trabalhando mais, está buscando mais, está se especializando mais, está estudando mais, e eu estou igual. Ah, mas eu sou crente, eu sou justo. Deus não comete injustiça. Se o ímpio está sendo mais justo que você, por que Ele teria que abençoar o outro? Ah, mas ele não busca Deus. Pois é, mas ele está plantando a coisa certa. Ah, mas ele vai para o inferno. Pois é, mas ele está aqui, enquanto ele está na terra, ele está plantando a coisa certa. Ele faz negócios lícitos, ele age com honestidade, ele não quer lesar as pessoas, ele não vai pelo caminho mais fácil, ele tem buscado crescer, ele está plantando. Então é isso que nós temos que analisar. Muitas vezes, numa religiosidade... A gente pode achar que Deus tem a obrigação de fazer tudo. Não, não tem não. Eu posso estar numa igreja e ir para o inferno. E eu estar lá fora, está construindo, está impactando os filhos dele, está impactando pessoas, mas vai para o inferno se não se arrepender. Se não aceitar Jesus. Mas ele está tendo boas atitudes. Sim ou não? Então, se Deus é a justiça, não tem como ele cometer injustiça. Tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui.
Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, fala, é este. Levante-se, fala pessoal, levante-se e unja-o. É esse Samuel, é esse que ninguém viu, é esse que ninguém considerou, é esse que ninguém queria esperar, é esse Samuel. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu, fala, na presença de seus irmãos. Ninguém se preocupou com a presença de Davi, mas Deus o honrou na presença de todos. E a partir daquele dia, olha que forte, fala comigo, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Fala, o Espírito do Senhor tem que se apoderar sobre mim. O Espírito do Senhor tem que se apoderar da minha vida. E Samuel voltou para Ramá. A missão dele foi cumprida. O Espírito do Senhor precisa se apoderar das nossas vidas. Mas Ele não vai se apoderar, Ele não vai usar uma pessoa que não busca relacionamento com Ele. Para Deus se lembrar de Davi, ele já buscava a Deus, ele já se entregava a Deus, Deus já viu o coração dele há muito tempo. Ele estava lá observando, o Senhor está passando os olhos sobre a terra, buscando os de coração inteiro, para mostrar a sua força. E veja como Deus mostrou a sua força na vida desse rapaz. Provavelmente o maior rei que já existiu. Mais íntegro, mais vencedor. Um cara especial. Então Samuel disse, com certeza é Eliabe. Com certeza Eliabe é o rei. E Deus falou, não tenha certeza. Não vá com a sua certeza carnal, natural, na sua vista, ô Samuel. Não vai. Foi um aprendizado para Samuel, com certeza. Com certeza é esse. Quantas vezes que a gente olha para uma situação e fala assim, com certeza é essa a solução. Com certeza isso não vai dar certo. Com certeza isso já está finalizado. Com certeza é esse caminho que eu devo seguir. E o Senhor está mostrando, não. Não vá pela sua aparência. Vá buscar discernimento. Vá buscar revelação. Vá buscar os olhos espirituais. Vai buscar ser possuído pelo Espírito Santo. Vá buscar discernimento, Samuel. Você tem que amadurecer um tiquinho a mais. Porque já foi no impulso. Bom, Saul é assim. Então Eliabe, certamente, né? É o cara. Mas Deus não vê isso. Deus olha o coração. E Davi chegou, ninguém sentou, ninguém comeu, ninguém tocou no prato, até que chegou aquele que ninguém se lembrou. Chegou, foi coroado na frente de todos. Nós falamos, acho que eu falei semana passada, né, sobre o José, o pai de Jesus. Se o José olhasse tudo com os olhos naturais, que filho de Deus, engravidou pelo Espírito Santo. Conta outra, hein, Maria? Mas o Senhor falou com ele. O Senhor falou com José. Mas não tem sentido. Não tem sentido um rei, o rei dos reis, nascer no estábulo, junto com o jumentinho, com a vaquinha. Pois é. Com certeza o rei vai nascer assim, com certeza será dessa maneira. Não é assim. Mas deveria ser na realeza, deveria ser no palácio, deveria ser de uma outra maneira. Deus trabalha como Ele quer.
Deus trabalha como Ele quer. Ele pode usar como Deus usou na minha saúde para conseguir o seu propósito. Deus pode usar num filho para atingir um propósito. Deus pode usar de diversas maneiras para atingir um propósito. E Deus usou da forma que Ele quis. Usou José, nasceu na manjedoura, lá no estábulo. Escolheu Davi, um jovenzinho. Vou tentar entender Deus. O que eu quero dizer? Às vezes você não se vê. Às vezes você não se considera. Às vezes você não enxerga potencial. Você acha que o outro é melhor, porque o outro estudou, tem dinheiro, o outro tem é mais atirado numa área, tem uma criatividade. Mas Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, Ele capacita. Então a gente não pode ficar olhando com esses olhos limitados. Esses olhos limitados, porque eu não tive isso, não tive aquilo outro, então logo eu não terei isso, não terei aquilo outro. Não. Quando o Espírito de Deus se apodera de uma pessoa, Ele faz coisas extraordinárias, nós vemos na Bíblia isso. O Senhor regenera a saúde, o Senhor dá ideia, o Senhor dá criatividade. Veja o homem, o guerreiro que foi Davi, mas também, por outro lado, o escritor que foi ele. Os talentos que Deus deu a ele. O homem podia cortar a cabeça de uma pessoa, mas ele sabia tocar harpa, ele sabia escrever, ele faz orações incríveis. Então, a limitação está só na nossa cabeça. A limitação está só na maneira de nós nos olharmos. E muitas vezes é da maneira que a gente olha para Deus. Vou ser salvo, né? Mas assim, essa dívida, né? Já não sei. Né? Tem que buscar pela salvação, porque por essa cura aqui, eu não sei. A gente diz que tem fé para uma coisa, mas não tem para outra. E a gente precisa analisar muito isso. José era da genealogia de Davi. Então Jesus tinha o sangue real. Mas se ele tinha o sangue real, por que eu não nasci então no palácio, cheio de pompas e tal? Porque Deus não quis fazer assim. Pronto. Deus quer fazer do jeito que Ele quer. Pronto, a gente não tem que entender. Então, às vezes a gente tem uma ideia das coisas, uma ideia que como a minha saída vai ser dessa maneira. E não é. E provavelmente não vai ser. Porque foi o que eu falei no começo. Se nós tivéssemos as saídas, se nós tivéssemos a solução dos nossos problemas, a gente já ia resolver. Sim ou não? Se você soubesse como resolver, você não resolveria. Pronto. Você ia buscar Deus? Fala a verdade. Não, vou buscar Deus só para Ele confirmar. Não, se você acha que sabe, você vai usar os meios que você tem. Então, aquela colocação que eu faço. Nós não podemos ficar presos tentando descobrir como isso vai acontecer, como essa saída vai surgir, como eu vou resolver esse problema, porque se a gente soubesse, a gente faria. Mas a pergunta é quem vai fazer? Se é Deus quem vai fazer, o meu papel é qual, pessoal? De fazer o quê? Ninguém? Confiar. Confiar. Se não é como eu vou fazer, se o como eu não tenho, mas eu tenho quem pode fazer. Se eu tenho quem pode fazer, o meu papel é fazer a minha parte. A minha parte é confiar, a minha parte é buscar crescimento, a minha parte é orar, a minha parte é vigiar. Porque a saída, quem vai montar é Deus. O estratégia, o xadrez, a pessoa que Ele vai usar, a porta que Ele vai abrir, é Deus quem vai fazer. Então nós vemos aqui em Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jessé gerou o rei Davi.
e o rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Então veja, de Davi, se Davi não tivesse dado condição, Deus teria feito de outra forma, mas Deus deu condição, e Davi deu a Deus condições para que o filho de Deus nascesse na genealogia dele. Porque veja de quem saiu: Abraão, Davi. Olha esses homens, o coração desses homens. Mas naquele momento em que eles estavam vivendo, eles não pareciam grande coisa, né? Você olhava para o senhor Abraão, você não dava muito crédito para ele. Sim ou não? Você olha para o Davi, você não daria muito crédito para ele hoje. Se eu botar aí um menino aí de, 16 anos, magrelinho, cara de bonzinho, e um senhor de 75 anos, você consideraria, nossa, o nosso futuro está nas mãos desses homens. Mas você bota aí um cara alto, um Saul da vida, esse tem jeito, esse tem pinta de vencedor. E olha só, que vergonha, né? Mas você bota o vovozinho e bota o menininho, e vai assim, o futuro da humanidade está na mão desses daí, desse tipo de gente. Pois é. Não é surpreendente? Sim ou não? E não te dá mais esperança ainda? Quando você olha na sua vida e vê coisas que estão ainda desajustadas, e você não considera essas histórias, como um motivo de mais esperança ainda para mostrar que é somente por Deus? É somente Deus mesmo? Porque Saul achou que ele era o cara. Ele queria mostrar isso. O próprio Samuel, é esse. Certamente é esse, com certeza é esse. Pois é, não foi. Poderia até ser, mas ele não deu condição. Às vezes se pegou muito no que ele tinha recebido, né? Na postura dele, externa, mas era um fraco, era uma criança internamente, era um menino. Então Deus trabalha de diversas formas. E nós temos a tendência de pender para as coisas que nós já estamos acostumados. Foi isso que Samuel fez. Ele acostumou com aquele padrão de Saul. Então nós temos a tendência de pender para coisas que estamos acostumados. A gente não consegue ver muitas vezes fora da caixinha. A gente não consegue enxergar muitas vezes algo que está acontecendo, porque a gente está preso, aconteceu assim, 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 nunca aconteceu diferente, então logo não vai acontecer novamente, não vai acontecer diferente. Porque a nossa mente fica presa. Bom, o Filho de Deus vai nascer, então ele precisa nascer num palácio, com todo conforto, né, protegido. Não, nasceu da menina que o José precisou fugir, porque estavam querendo matar. Toda a vida de José ficou bagunçada, parecia que não ia dar certo, mas ele creu. Ele creu. Ele creu. Ele foi para lá, foi para cá, confiou, foi para o Egito, voltou do Egito. Foi para a cidade que ninguém dava nada, que eu acredito que era até um provérbio, né? Nazaré. Isso daí só pode ter acontecido em Nazaré. Eu imagino que devia ser mais ou menos assim. Pode alguma coisa boa vir de lá? Eu acho que devia ser até um jeito deles falarem na época. Daquele lugar? Você deve ter nascido lá, né? Porque é o jeito torto que você é. Então, eu imagino que era assim. Ele foi lá para o lugar mais... Eu até falei, né? O significado de Nazaré é desprezado, desprezível. Você vê realmente a condição, né? A pessoa que batizou lá a cidade, falou, bom, esse lugar aqui devia ser feio, seco, sei lá. Não tem muita coisa, né? Meio desprezível esse lugar. Nome bom, hein, para o lugar, hein? Desprezível, desprezado. Então veja
que não é pela vista, é pela fé. Deus vai trazer a solução, a saída da maneira que Ele quer. Então Davi ser ungido realmente foi uma surpresa. Às vezes dentro da sua família, você ser abençoado seria uma grande surpresa. Você ser o número 1 da sua empresa, o número 1 da sua família, seria uma surpresa. Mas Deus está vendo. Deus está observando. José e Maria eram uns inusitados, né? Meio que os coitadinhos. Davi foi um homem diferenciado. José foi um homem diferenciado. Mas é o que eu falei. Quando nós estamos passando por um problema, a gente não enxerga as coisas. A gente fica preso àquela situação. Sendo que a gente tem que olhar para o Senhor e fazer o que precisa ser feito. É o que a gente sempre fala. Consistência. Faça o que você tem que fazer. Não fique contando. É igual quando uma pessoa que está querendo perder peso. Ela vai na balança 5 vezes por dia para ver quantos gramas ela perdeu. Não. Só faz o que você tem que fazer todos os dias. O que você tem que fazer todos os dias? Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que vigiar minha mente, vigiar meu coração, ser excelente, ser agradável com as pessoas, ser gentil, ser firme. E eu vou chegar lá. Porque eu quero contar cada segundo, cada momento. Não, já foi um pouquinho, não, já foi um pouquinho, não, está chegando, tal. Eu fico na ansiedade. Você fica na ansiedade, você vai acabar falhando, porque você está mais preocupado no final do que no processo. Então você tem que pensar no processo. Você está pensando, meu Deus, o prazo está acabando, meu Deus, está chegando aí, a situação está se aproximando. Não, faz o que você tem que fazer todos os dias. Basta cada dia o seu mal, fica com o seu mal do hoje. Fica com as suas lutas de hoje, não fica ansioso para amanhã. As pessoas vivem ansiosas. As pessoas vivem aflitas. Elas vivem sempre com aquele bolo aqui na boca do estômago, com aquela aflição. Ai meu Deus, aí agora, o que vai acontecer? Eu já recebi essa notícia, já aconteceu isso. Não. O que for de acontecer, vai acontecer. A sua função é confiar no Senhor, a sua função é buscar isso, é como José e Davi. Deus falava com o José. Por que Deus falou várias vezes com José? Porque José ouviu todas as vezes. É o que a bispa fala. Por que o Abraão ouviu o anjo a segunda vez? Porque ele ouviu a primeira. É óbvio, né? Mas a gente não chega nisso às vezes. Ah, porque Deus não está falando comigo. Porque já falou uma vez. Ah, mas parece que não está andando então. Mas você está fazendo o que você deveria estar fazendo todos os dias? Pois é. Então é porque... Entendeu? Então você já está dando as respostas. Ah, porque eu estou esperando isso, tal. Mas você já começou a dar os passos lá atrás? Abraão, não encoste no menino. Ah, sim, senhor. Mas primeiro ele falou, Abraão, eu quero o seu filho, entrega o seu único filho, tá? Sim, senhor. Mas você fala, não, senhor, eu estou esperando há tantos anos, não, há décadas esse menino, não, eu não posso, é meu. Ele nunca teria ouvido a segunda vez. Talvez Deus tivesse que ter feito outra coisa. Porque certamente tentou com o Terá parou no meio do caminho. Vamos tentar com Abraão. Ah, isso não deu. Vamos tentar com o outro, então. Mas os planos de Deus não são frustrados. Essa é a questão. Deus cumprirá os seus planos de um jeito ou de outro. Eu posso estar nesse projeto, ou eu posso me tirar desse projeto. Mas os planos de Deus vão acontecer, independente de mim ou de você. Então Deus quer fazer grandes coisas neste mundo. Deus quer abençoar as pessoas por intermédio dos seus escolhidos? Quer. Mas se eu não der condições, Ele vai usar você. Se você não der condições, Ele vai me usar. Mas vai acontecer. Vocês não têm percebido? É o que a bispa tem falado. Como a igreja tem crescido, como tem havido trabalhos, coisas que estão surgindo, que fica evidente que ali tem cristãos, as coisas estão, não está mais igual algumas décadas.
que ser crente era meio que sinônimo de vergonha, de coisa ruim, de coisa pequena, de coisa miserável. Tem percebido essa diferença? De imagem, de paradigma, está começando a ficar até chique. Mas também, por outro lado, a maldade, a perseguição, as ofensas, a intolerância, que é tão pregado o amor e a tolerância, com o nosso lado é tão intolerante, mas também porque muito crente também faz de um jeito imaturo, age igual um fariseu, não age igual Jesus, então mais um religioso e não um cristão. Então veja que as coisas estão acontecendo. E será que nós estamos no projeto de Deus? Será que nós estamos dando condição para que nós venhamos a deixar um legado? Porque, como diz na palavra, né, Davi cumpriu com o seu propósito naquela geração e morreu. Nós estamos cumprindo com o nosso propósito na nossa geração, deixando um legado para os filhos, netos, para as pessoas que, quando você impacta, quando você encontra uma pessoa, você impacta aquela pessoa de forma correta, ela sai melhor de perto de você, ela sai viva, ela sai motivada, ela tem esperança, ela vê que sim, é possível, ela vê que tem gente sim, de caráter nesse mundo, gente honesta nesse mundo, gente de esperança nesse mundo, tem boas atitudes, palavras. Às vezes você não falou nada de Jesus, nada de Bíblia, nada disso, mas sua postura mostrou que você é uma pessoa diferente. Você mostrou num olhar, numa atitude que a pessoa não esperava. E para você não fez nada demais. Para você só agiu. Só fez porque você sabe como fazer. Você não ignorou a voz do Espírito Santo. Fale isso para ela. Age assim. Faça isso. Pergunte isso. Vai entrando assim. Você só não ignorou, você só agiu. Às vezes, se ela não tivesse falado nada, quantas vezes que a gente já ouviu isso? Situações que aconteceram que a pessoa nem ela viu. Sabe, igual quando tem essas notícias, que pelo menos antigamente acontecia isso, hoje eu não sei, deve acontecer. Que a pessoa ter devolvido um negócio, sido honesta, virava notícia nos jornais. Sim. Devolveu o dinheiro, o documento, sei lá. Só teve uma atitude como todos deveriam ter. Vira notícia. Porque opa, essa pessoa é diferente. Mas não devia ser diferente, devia ser o padrão, né? Então, para aquela pessoa, ela só fez o que era o correto. O que você faria normalmente. Mas para outra pessoa, ela não está acostumada com aquilo. Então, aquilo marca ela. Então esse é o padrão, que nós vemos a chamar a atenção das pessoas, não porque a gente está querendo chamar a atenção de alguém, mas porque a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, que é o que a gente aprende na palavra, e isso surpreende as pessoas. Isso surpreende o seu cônjuge, quando você faz o que você tem que fazer. Isso surpreende colegas, familiares, porque você faz o que você tem que fazer apenas. Então você lança a palavra certa, você cala na hora certa. Você tem uma boa atitude, você tem a firmeza, você não fica rodeando, você faz o que tem que fazer, você é do sim, sim, do não, não. Então, às vezes a gente tenta especular, né? Como é que Deus vai agir, como é que vai acontecer. Faz o que você tem que fazer. Davi fazia o que ele tinha que fazer e foi honrado e visto por Deus. José fez o que ele entendeu que deveria fazer. E olha aí ele na genealogia do Senhor Jesus, vindo de Davi, vindo de Abraão. Então veja, quando a gente faz a coisa certa, a gente vai deixando um legado de gerações. O Abraão fez a coisa certa e nos atinge até o dia de hoje. Comprometimento, compromisso com Deus. Parar de se enganar com a imagem, parar de pegar aquela fotografia do momento, do problema, da pessoa e já tirar uma conclusão fechada. Não é assim, não se enganar com as aparências. Com certeza vai ser assim, com certeza vai acontecer assim, com certeza a minha saída virá disso. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que o Senhor trabalha. Então nós temos que crer, confiar realmente. Crer nessa mudança. Mas nessas mudanças elas só vão acontecer quando eu entender
que o meu padrão, a minha mente precisa estar alinhada com a do Senhor. O Davi, chegou o dia do de repente dele. Mas para ele talvez era mais um dia. Mais um dia que ele ia comer sozinho, mais um dia que ele estava lá cuidando das ovelhas, mais um dia comum. Pode ser que hoje seja o dia do seu de repente. Mas pode ser que tenha sido ontem. E você teve uma má atitude. E atrasou mais um pouquinho a solução, a vitória, o poder de Deus, para que Deus mostre a sua força na minha vida ou na sua vida. Pode ser que tenha sido ontem, pode ser que seja hoje. Será que nós estamos dando condição realmente? Nós estamos confiando na palavra e não apenas nas aparências? Então, acredite nisso. Creia na palavra, creia no Senhor. Creia que Deus trabalha de formas inusitadas, Ele trabalha de formas diferentes. Se Ele trabalhou com o seu amigo, com você vai ser diferente. Se Ele trabalhou com o seu familiar, com você vai ser diferente. Se Ele trabalhou com você, com o outro vai ser diferente. Não queira botar Deus numa caixinha, Deus não está preso a nada. Ele faz do jeito que Ele quer, mas vai depender primeiro da minha postura, do meu comprometimento, da minha entrega, da minha abertura para Ele. Amém, pessoal? Amém. Pegue o seu propósito, coloque-se de pé, por gentileza. E eu quero que nesse momento você analise. Será que nós estamos entregues ao Senhor? Será que nós estamos fazendo aquilo que nós temos recebido na palavra? Temos buscado esse amadurecimento, essa mente renovada? Será que nós estamos confiando realmente na palavra que nós recebemos? Como José. José confiou 100% no que Deus falou para ele. Davi foi honrado porque ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. Será que nós estamos crendo realmente nessa reconstrução? Eu creio. O que você faz que mostra que você crê? Você está ansioso, você está aflito, você está angustiado, você está amargurado, mas a palavra já não está falando. Fique em paz, confia. Pode ser que hoje seja o dia que você será honrado diante de todos. Mas será que nós cremos? Estamos lá no campo, sendo diligentes, com as ovelhas, com aquilo que está nas minhas mãos, estou sendo responsável, não estou deixando as coisas de qualquer jeito, estou fazendo, estou orando, estou buscando a Deus, estou trabalhando, estou perseverando, estou querendo melhorar todos os dias. E vai chegar o dia que o Samuel vai chamar, vai falar, a gente não faz nada sem essa pessoa aqui. De repente, Davi, vem logo, Davi, vem logo, Samuel está esperando. O que vocês estão falando? Vai lavar essa cara, Davi. Vai lavar essa cara, tirar esse pó do rosto. E chegou diante de todos e foi coroado, foi ungido rei. Às vezes você não está nem esperando nada. Você não está esperando nada, mas chega o dia que o Senhor te chama para te ungir, para te exaltar, diante de todos aqueles que nunca viram nada de especial. Mas Deus está observando. Deus está observando o seu coração, Deus está observando o seu oculto, suas atitudes. Deus está observando o que passa na sua mente, no seu coração. Deus está observando. Então, que decisão que você toma hoje para que Deus se lembre de você? Para que Deus te chame? Para que Deus coloque pessoas no seu caminho? Para que Deus te promova? Que decisões que você toma hoje? De dar condições ao Senhor. De parar de olhar para a aparência e olhar para o alto. Olhar para o Senhor. Tome decisões hoje.
Tome decisões de confiar, de não ficar ansioso com o amanhã. Faz o hoje o que você tem que fazer. De parar de ficar aflito, correndo, tentando resolver tudo na força do braço. Vamos fazer as coisas com equilíbrio. Vamos fazer, faça o que está nas suas mãos. Seja excelente no que está nas suas mãos. Como é que você é no seu casamento? Você é a melhor esposa, o melhor marido que você pode ser? Ah, não, vixe, estou deixando muito a desejar. Então, começa por aí. Começa por aí. No seu trabalho, você é o melhor que você pode ser? Não, é porque eu não gosto da minha empresa, não gosto do meu patrão. Pois é, mas você não está olhando lá para olhar, está lá para olhar para pessoas. Em todo lugar você vai ter problema. Você não deve ser fácil também? Quem é fácil? Ninguém é fácil. Todo mundo tem suas manias, tem seu jeito. É assim. Casamento é fácil? Claro que não. Duas pessoas diferentes. Ter filho é fácil? Claro que não. São crianças, pessoas diferentes, personalidades diferentes. Família é fácil? Não, mas pois é o ser humano. Vamos parar de perder a nossa paz por coisas bobas. Nos esquecendo de coisas tão grandes que Deus tem para nós, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de alegria, de felicidade, de vinho novo, de prosperidade. Mas por qualquer coisa deixa a raposinha entrar, destrói a vinha, e a vinha não produz o vinho, e sem o vinho não tem alegria. O vinho simboliza alegria, e o que é alegria? Prosperidade, avanço, progresso. Quando você progride espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, sentimentalmente, tudo isso traz alegria. Você vai amadurecendo. Às vezes a gente fica lá, qualquer coisinha, eu quero uma grande vinha, com muito vinho. Eu deixo toda a raposinha chegar lá e destrói tudo, eu tô fazendo e desfazendo meu trabalho. Estou plantando e depois tirando a semente. Ou eu planto, mas não rego, deixo o mato crescer de novo, o espinho crescer. Vamos tomar decisões de sair daqui realmente com um espírito diferente. Que o Senhor, o Espírito do Senhor se apodere de você e de mim. Que a gente saia daqui poderoso. Que a gente saia daqui realmente focado. Focado. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer, pronto. Ah, é difícil. Pois é, o que é fácil? Viver uma vida derrotada é bem difícil também. Então, é um preço. É um preço. Um preço nós sempre vamos pagar. A diferença é que o preço com Deus realmente nos traz vitória. O preço com o diabo, com a carne, a gente nunca vai ter nada de bom. A gente sempre vai ter fundo do poço. Esse é o preço da estagnação, de viver pela carne, de viver pelos sentimentos. É o fundo do poço. Ah, eu não quero comer direito, não quero estudar, não quero acordar cedo, não quero me sujeitar à palavra, não quero ser uma pessoa agradável. Ok, você vai ter suas consequências no seu casamento ou na falta desse casamento, né? Porque não vai dar certo. As consequências na sua saúde, porque você não cuida dela. Suas consequências na vida financeira, porque você não tem disciplina, não tem foco. Então esse é o preço. O preço nós vamos pagar de qualquer jeito. Então, vamos nos comprometer de verdade com o Senhor, com a mudança da nossa vida. Deus quer mudar, mas eu preciso dar condições a Ele. Deus quer fazer, mas eu preciso me colocar na posição. Então fala neste momento com o Senhor. Meu Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, em mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor venha com a sua palavra poderosa. E eu peço que cada um aqui venha tomar posse dela. Que cada um venha ser possuído pelo Teu Espírito, Senhor. Se aposta de nós. Derrama do Seu poder sobre as nossas vidas. Nós não queremos mais sair da mesma forma.
desperdiçando as nossas oportunidades, desprezando as coisas boas que o Senhor tem nos mandado, que muitas vezes, Senhor, nós não enxergamos aquilo como algo bom, um desafio, um teste. Nós enxergamos mais como um problema e não como um crescimento, uma oportunidade de crescer. Então eu peço, Senhor, abre as nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, a não termos mais a impulsividade como nós vimos Samuel fazer naquele momento. Com certeza é assim, com certeza é esse, com certeza vai funcionar se eu fizer dessa maneira. Não! O Senhor olha de forma diferente. O Senhor está buscando corações, o Senhor está buscando sinceridade. Declare com toda a sua força aquilo que você quer. Declare as suas restaurações. Acredite no improvável. Acredite que aquilo que você não está vendo vai acontecer. Davi jamais imaginou que naquele dia específico ele seria ungido rei de um país. Porque até minutos atrás ele estava lá, sendo menos importante que as ovelhas que ele cuidava. Então creia, se submeta ao Senhor de verdade, saia daqui determinado, saia daqui focado, saia daqui com decisões. Não, Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Eu vivo agindo assim, eu vivo agindo dessa forma, eu não tenho chegado a lugar nenhum, só corro para lá, corro para cá, e não faço o que eu tenho que fazer. Eu tento buscar em tantos lugares, tantas saídas, menos no principal, menos naquela que vai funcionar. Então eu peço, Senhor, abra minha mente, me ajuda a enxergar, me dá graça, me dá força para colocar isso em prática na minha vida, porque eu não quero mais perder tempo. Pode ser que hoje seja o dia do meu, de repente, da minha promoção, e eu posso me sabotar. Não, Senhor, me possua com teu Espírito, eu quero a sua presença, Senhor. Fala com Ele, se submete a Ele. Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer uma mudança no seu destino, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer fazer grandes e grandes coisas nas nossas vidas, mas nós temos que participar disso. Nós temos que nos colocar, Senhor, me usa. Eu quero participar dos seus projetos, meu Pai. Eu quero deixar um legado. Eu quero fazer o que é necessário. Eu quero te agradar, Senhor. Eu peço. Derrama sobre nós o teu poder, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Leva, meu Pai, cada um aonde o Senhor deseja. Leva, meu Pai, a mente de cada um onde o Senhor espera que ela enxergue, Senhor, que às vezes até então estava cega, mas às vezes já estava vendo há muito tempo, mas não tinha colocado força. Que hoje seja o dia desse rompimento, Senhor, desse rompimento, que ela rompa, Senhor, nos hábitos, que ela rompa no vocabulário, que ela rompa nas reações, Senhor, que ela tenha atitudes certas, as palavras certas, a postura certa diante das situações, que tenhamos aqui, meu Deus, pessoas possuídas pelo Teu Espírito, Senhor, apoderadas pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, as mudanças, declaro as restaurações, declaro as transformações na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, meu Deus querido. Eu creio, Senhor, eu creio, juntamente com cada pessoa que aqui está, meu Pai, nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua operação, nós cremos que o Senhor já fez grandes coisas nas nossas vidas e fará através das nossas vidas também. Nós cremos, meu Pai, porque nós damos condição ao Senhor. Nós queremos um coração, meu Pai, segundo o seu, guiado pelo seu Espírito, Senhor, guiado pela sua palavra, que não seja mais nós, meu Pai, mas seja somente o Senhor, que não seja mais os meus velhos hábitos, mas seja um novo padrão, em nome do Senhor Jesus, meu Deus querido. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por mais essa mensagem, eu te agradeço por mais essa palavra, eu te agradeço, meu Deus, porque eu tenho certeza que grandes testemunhos virão destes propósitos, meu Pai, porque nós tomamos decisões, Senhor. As coisas não acontecem ao acaso, não acontecem de graça, Senhor, acontecem quando elas são provocadas, e nós estamos aqui, Senhor, crendo, plantando, provocando, meu Pai, a sua operação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado.
Obrigado porque nós cremos, meu Pai, nós saímos daqui de forma correta, diferente, focados nas coisas do alto, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos. Fala profundamente no coração de cada um, aquilo que eu eventualmente não cheguei, meu Pai, que essa pessoa fique aí ruminando, Senhor, essa situação, que ela entenda e faça o que precisa ser feito, que ela confie no Senhor de uma vez por todas, Senhor, que nós não venhamos a simplesmente falar que nós temos fé, não, mas que nós temos obras que demonstram a nossa fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém